Mamografia não é prevenção de nada. Mamografia é detecção. E assim mesmo se detecta muito mal. Nos países de primeiro mundo, vamos pegar os Estados Unidos, que eu conheço bem, lá se recomenda fazer mamografia depois dos 50 anos e de 3 em 3 anos. Por quê? Porque a mamografia tem uma radiação que eu calculei, ninguém me ensinou não, eu calculei. A radiação de uma mamografia é mais ou menos 150 vezes a radiação de um raio-x de tórax. Mesmo as mamografias mais modernas, que dizem que tem uma radiação menor, recentemente, há 3 semanas atrás, foi publicado um paper mostrando que o resultado é até pior. Então não fica nessa expectativa que você está fazendo prevenção com mamografia. Não é verdade. Eu recomendo que você faça. Se você quiser fazer mamografia, fazer depois dos 50 anos. Então aqui no Brasil você tem moça de 25 anos que faz mamografia todo ano. Tá bom? Eu chegaria a dizer, pelos trabalhos que tem, não é a minha experiência, que se ela fizer 10 anos seguida, pode correr o risco de ter câncer de mama pela mamografia. E eu falo isso e tem lugar. Eu tenho publicação científica para dar suporte ao que eu estou falando. Agora, a indústria da mamografia não deve estar gostando de escutar o que eu estou falando. Vamos pegar o PSA. O PSA é um exame pobre para detectar câncer. Quem falou isso não fui eu, não. É o Dr. Adjen, que é o cara que inventou o PSA. E no fim da vida dele agora, em 2010, ele faz uma reportagem no New York Times, da Universidade de Arizona, no estado de Arizona. Ele faz uma reportagem no New York Times, em 2010, dizendo o seguinte: PSA é um péssimo exame para detectar câncer. Eu vou te dar o número que ele dá. PSA só detecta câncer em 3,8%. Você está interessado num exame desse? Na minha opinião, essa é a minha opinião, um dia o PSA vai sair do mercado, porque ele confunde mais do que... Você pode ter câncer de próstata com PSA normal, você pode ter o PSA lá em cima e não ter câncer de próstata. Você pode ter uma prostatite, você pode ter tido sexo no dia anterior, andou a cavalo, andou de bicicleta, o que for. Entendeu? Então esses exames não são tão confiáveis. Infelizmente, é usado o parâmetro do PSA para fazer biópsias. Então um erro vai levando a outro. Fazer biópsia, você sabe que a próstata é encapsulada, ela tem uma cápsula para se proteger. E quando eu faço biópsia, eu posso fazer 6, 12 ou 18 furos. Eu estou comprometendo a proteção que a cápsula tem. Então é outro problema. Entendeu? Mas eu conheço gente que foi fazer biópsia de próstata e ficou internado 30 dias por hemorragia. Então não é o exame que vai resolver o seu problema. Põe isso na cabeça. Não é uma pílula mágica, não é um remédio caro que vai vir dos Estados Unidos. Isso não resolve nada. Isso só faz você gastar dinheiro. Você tem que mudar a sua qualidade de vida. Você tem que aprender a dormir bem, você tem que aprender a comer bem, você tem que ter atividade física diária, você tem que tomar sol, tá? Pelo menos 10, 15 minutos por dia. É uma série de procedimentos. Isso aí, saúde é um legado daquilo que você faz. Entendeu? Você não pode terceirizar isso, você não pode delegar isso para o seu médico. Não. Seu médico é seu parceiro, mas você vai ter que fazer o trabalho. Você vai ter que diminuir muito a ingesta de carboidrato, porque a célula cancerígena, ela come açúcar mais do que qualquer outra coisa. Ela chega a comer 15 vezes mais açúcar do que uma célula normal. Na hora que eu tiro o carboidrato, porque todo carboidrato, quando crescer, vai virar açúcar. Perguntar para um carboidrato, qual é a sua meta? Virar glicose. Todos eles viram glicose. E a glicose faz a insulina subir. Você sabe muito bem disso. A insulina, ela estimula o crescimento, ela estimula o mTOR, para os médicos que estão me assistindo. Ela estimula o mTOR e ela vai estimular a proliferação. Ela vai fazer o tumor crescer mais rápido. Então, o grande remédio está na sua alimentação, está no seu sono reparador, está na sua atividade física, está no sol, que é a helioterapia, que todo mundo tem medo do sol, tem a heliofobia, que eu chamo. Entendeu? O sol, a helioterapia é o estudo, é o uso inteligente do sol. Eu não estou falando para você ficar lá o dia inteiro torrando no sol, não. Eu estou dizendo para você fazer 10, 15 minutos
diariamente. Se você mora no apartamento, você tem que sair de lá e ir lá embaixo passear, como eu faço. Entendeu? E amanhã? Sempre acompanhado do seu médico. Eu não estou aqui para automedicação, eu não recomendo remédio nenhum, tá? Nenhum. E eu acho que você tem que procurar um médico que tem interesse nisso, em andar com você nessa viagem. Eu não estou recomendando para ninguém parar remédio, nada disso, tá bom? Você pode até escolher fazer a químio, só que você vai ter agora um suporte, porque hoje existe publicação suficiente para mostrar que muitos nutracêuticos fazem a químio funcionar melhor para a célula cancerosa e protegem a célula normal da químio. A maioria dos médicos fala assim, não pode tomar vitamina porque atrapalha a químio. Não é verdade, é o contrário. Os trabalhos recentes, bem publicados, de quem pesquisa isso, mostram o contrário. Você encontra muita gente dando remédio para tratar o câncer, mas ninguém está preocupado com o terreno biológico, que é que importa. Porque eu posso ter 10 pessoas entrando numa sala, 9 não tem nada e uma sai gripada. O vírus estava lá para todo mundo. Por que uma pegou gripe e as 9 não? Por causa do sistema imune delas. Se você tem um sistema imune íntegro, saudável, você pode entrar em contato com tabaco, você pode entrar em contato com amianto, você pode entrar em contato com substâncias que são cancerígenas. Mas você tem um sistema imune tão bom para proteger o seu corpo, que isso não lhe afeta. Então o que nós temos que fazer? O paciente com câncer está mostrando para mim que ele tem um sistema imune debilitado. O que eu tenho que fazer é fortalecer o sistema imune dele. Infelizmente, a quimioterapia destrói ainda mais o sistema imune. Então fica muito difícil você controlar isso. A radioterapia debilita o sistema imune. Vocês estão começando a ver o problema. Quer dizer, aquele medicamento que eu estou usando para tratar o câncer, por outro lado, ele também está debilitando o paciente. Inclusive, predispõe o paciente até a recorrência do câncer. Você que está aí me assistindo, que já teve diagnóstico de câncer e que está naquela fase de remissão, que ainda não completou os 5 anos, ou você que completou os 5 anos, sabe o que eu estou falando, e de repente com 6 anos o câncer apareceu de novo, isso não é exceção, isso é regra. Quer dizer, a pessoa teve uma recidiva, porque o sistema imune não foi consertado. Você imagine que eu pego um peixe que está no rio contaminado do Tietê, aqui em São Paulo, e ele desenvolveu um câncer de fígado porque está no Tietê. Eu opero ele, tiro o câncer de fígado e jogo ele de volta no rio Tietê. Você acha que vai acontecer o quê? Ele vai desenvolver câncer de novo. Se eu pego um paciente que teve câncer e o cirurgião vai lá e opera o tumor, não operou o câncer. Você me desculpe, ele não operou o câncer, porque o tumor não é o câncer. O tumor é uma das manifestações do câncer. Se eu tiro o tumor, mas eu continuo tendo células cancerosas circulantes, que ninguém consegue ver no microscópio, tem que se fazer testes especiais, então a pessoa vai continuar com aquelas células cancerosas circulantes, e se o sistema imune dela continua deprimido, a chance de ter uma recorrência é muito grande. Aí o que vai acontecer? Essa recorrência, essa recidiva, vai ocorrer muitas vezes num outro lugar, e vai parecer que é um câncer novo. E aí é comum o profissional de saúde falar, não, mas isso aí é outro câncer. Não, é o mesmo câncer, que agora se manifesta diferente. O mesmo câncer se manifestando no pulmão, ele tem uma característica pulmonar. Ele está se manifestando no fígado, ele tem uma característica hepática. Se ele está se manifestando nos rins, ele tem uma característica renal. Então, pela histologia, pela expressão gênica, eu não posso dizer que é o mesmo câncer se apresentando de forma diferente. Esse posicionamento que eu estou fazendo é muito difícil de ser feito, eu quero que você entenda. Eu tenho que ter um corpo jurídico muito forte por trás de mim, para se vier algum processo, eu estar disposto a defender. Eu tenho que falar só coisa que eu consigo provar cientificamente que é verdade, e eu estou capacitado para isso, e eu sei que eu corro risco de vida, eu estou consciente disso, entendeu? Eu me protejo muito bem, mas eu estou consciente disso, porque isso mexe numa caixinha de marimbondo, isso mexe na indústria do câncer, que é uma indústria, eu vou te dizer, dos Estados Unidos tem estatística.
Você, para morrer de câncer nos Estados Unidos, custa para o paciente e para o governo junto $800 mil por morte. Foi calculado e publicado. $800 mil por morte, para a pessoa morrer de câncer. Então isso é uma indústria enorme. Então aqui nós estamos um Davi contra Golias. Mas eu me propus a fazer isso, eu entendo profundamente do assunto, posso debater em qualquer plataforma, com quem quer que seja, tá bom? Eu entendo todo o mecanismo e alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer, porque o câncer continua aumentando, logo, logo vai ser a principal causa de morte no Brasil e os resultados são muito pequenos. Você que já teve algum parente que teve câncer, um ente querido, você sabe o que eu estou falando. E o sofrimento que a pessoa sofre, sem dizer o modo como morre. Porque eu acho, se você perguntar assim, o que você queria de presente de Deus? Eu quero uma morte digna. Eu quero uma morte sem sofrimento. Se eu morrer sem sofrimento, valeu a pena. Só isso já valeu a pena. Chega uma hora que você quer pedir o quê? Eu quero pedir uma morte tranquila. Agora, o tratamento do câncer hoje leva o paciente a uma morte sem dignidade, sofrendo, com fraldão, entendeu? Com dor, afastado dos entes queridos. É muito, muito, muito triste. Tá? Olá, posso tomar um minuto da sua atenção? Eu quero falar do livro Saúde Brota da Natureza, da minha autoria. Esse livro é uma joia preciosa para quem o possui. Ele fez sucesso durante 34 anos. Porém, depois da 25ª edição, eu resolvi não mais editá-lo em gráficas. Fiz apenas o e-book. Então, é só encontrado na internet. Antigamente, esse livro era assim. Saúde Brota da Natureza. Depois da 25ª edição, eu reformulei, acrescentei muitos textos e se fosse hoje imprimi-lo, ele ficaria assim, 2 volumes, com 134 páginas a mais. E imprimi para mim, que eu não lido muito com computador. Então, é uma preciosidade e é um livro de cabeceira de muita gente. Trata de todos os assuntos, de qualquer problema sério que afeta a saúde humana, tem nesses livros. De tudo. É um livro que não poderia faltar numa família. E tem mais uma boa notícia. Diante da dificuldade financeira de milhões de brasileiros, eu resolvi colaborar também. Eu reduzi o preço do livro em R$30 por livro, no e-book. Ele vai custar agora apenas R$ 67,00. 67 reais. Até que a situação financeira do país melhore. De modo geral, que haja uma melhora visível. Então aproveite e presenteie a família, presenteie a si mesmo, faça a sua parte, que Deus já fez a dele. Obrigado pela atenção.